Quero convidar você, meu prezado, a abrir a palavra de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, onde nós temos a realização de um dos milagres de Jesus. A Bíblia registra com muita clareza que Jesus andou por toda parte fazendo bem. Milagres aconteciam, vidas eram impactadas pela presença de Jesus, mudanças eram feitas por Jesus. E esse texto registra um momento extraordinário do ministério de Jesus. O relato de Marcos, o escritor sagrado, ele faz uma sequência dos milagres de Jesus. E esse milagre acontece imediatamente após os discípulos perceberem Jesus acalmando uma tempestade, subjugando a força do mar. E ao final daquele milagre, eles assim falam sobre Jesus. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles passam para outra banda do mar. E assim diz o capítulo 5, versos de 1 a 15. E chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros. Nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com gemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas, e ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia, ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos pastava perto dali num monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 12.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro do mar, onde todos se afogaram. Se cuidavam dos porcos, fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, estava sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, está diante de nós nessa noite a tua santa palavra. E aqui estão vidas que precisam de aplicar essa palavra na sua experiência, que precisam de um encontro com Jesus. Ó Deus, que o teu Espírito nessa noite livremente trabalhe em cada mente, em cada coração. Suplicamos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma nova vida foi o que aconteceu naquele momento na cidade
onde estava aquele homem. A vida, ela passa por transformações na experiência de todo ser humano. Nenhum de nós é a mesma pessoa o tempo todo. Mas ao longo da vida, há situações, há experiências que nos marcam. E se nós pudéssemos, nós não as teríamos tido. E se nós pudéssemos, nós teríamos modificado a nossa história de vida. Se pudéssemos, teríamos de fato uma nova vida. Mas essa nova vida é possível, segundo a Bíblia, através de uma experiência pessoal e genuína com Jesus. Não estou falando de você entrar na igreja, porque você veio à igreja essa noite, você entrou na igreja. Mas eu estou falando de você entrar na presença de Jesus. Não estou falando de você estar no culto, porque você está num culto. Mas eu estou falando de você perceber que Jesus está aqui. E esse texto registra a história de um homem cuja vida estava tremendamente destruída. Do ponto de vista humano, não havia saída, não havia mudança, não havia possibilidade de uma nova vida para esse homem. É interessante que a Bíblia não diz o nome do homem do texto. Até porque esse texto foi concebido, esse episódio aconteceu, porque esse homem é uma realidade na vida de muitos homens e mulheres que vêm a esse mundo, cuja vida está completamente desestruturada. E assim como aconteceu naquele momento, na vida daquele homem, que recebeu uma nova vida, que construiu uma nova história. Eu queria dizer para você, meu prezado, essa noite, que há poder em Jesus para dar a cada pessoa que dele se aproxima uma nova vida, para construir uma nova história, porque somente Jesus tem poder para fazer aquilo que ninguém pode fazer, aquilo que nenhum homem tem poder, aquilo que nenhuma instituição tem poder. Esse poder está nas mãos de Jesus. Não é sem razão que o Senhor Jesus afirmou antes de partir novamente para o céu, dizendo: todo poder me foi dado no céu e na terra. Diante desse texto, temos algumas realidades que queremos considerar nessa noite em relação a essa vida nova, essa vida transformada, essa vida mudada que Jesus pode trazer a todos quantos dele se aproximam. A primeira coisa que quero tratar nessa noite é que a mudança de vida é necessária para uma vida desestruturada. O homem em questão, chamado de endemoniado gadareno, a sua vida estava completamente desestruturada. Era uma vida permeada por muito sofrimento. Ele estava, de fato, vivo do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, esse homem estava separado da vida, a tal ponto que a Bíblia afirma, o texto está aí, que a sua morada era nos sepulcros, ou seja, a sepultura é lugar de morte, mas aquele homem estava morando e vivendo ali. Quantas não são as pessoas que estão vivendo numa sepultura existencial? Quantas não são as pessoas que não têm realmente prazer nessa vida? A Bíblia diz que esse homem estava preso por cadeias. E essas cadeias, outros textos dizem que eram correntes, que ele de vez em quando despedaçava tentando fugir, tentando se libertar, mas cada vez ele era mais aprisionado. Era uma vida de sofrimento. Eu fico imaginando a vida longe de Jesus, a vida sem Deus. É uma vida tremendamente difícil. Eu não estou dizendo a você essa noite que o fato de você abrir o seu coração e crer em Jesus, o fato de você abrir a sua mente e compreender a graça salvadora de Deus, vai isentar você de lutas e problemas. Não é isso.
Afinal de contas, Jesus afirma que nesse mundo nós teremos aflições, mas Ele está conosco, devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele é poderoso para caminhar conosco e para mudar completamente a nossa vida, dando-nos uma nova vida. Esse homem vivia no sepulcro. Você já imaginou isso? Era uma vida de sofrimento, pois, mas era também uma vida desesperada. O texto diz, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços e os grilhões em migalha, e ninguém o podia amansar. Na verdade, o problema estava dentro dele. Havia na estrutura daquele homem uma dificuldade muito grande quanto quem ele era, em relação a qual era a sua identidade, em compreender a sua história de vida, em aceitá-la. E por isso diz a Bíblia que esse homem tinha uma vida desesperada. Há tanta gente que está vivendo assim, em desespero. E a pessoa que está em desespero, então experimenta uma nova realidade, ou seja, vive sem rumo. Esse homem vivia sem rumo. A Bíblia diz que ele andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Ele estava destruindo a sua própria vida. Se você quiser contextualizar hoje, você há de perceber que nós estamos vivendo numa sociedade onde muitas pessoas estão caminhando sem rumo, procurando solução onde solução não há. Pessoas estão sendo aprisionadas pelos prazeres, pelos vícios dessa vida. Quantos e quantos jovens, e outros que não são jovens, estão presos pelos vícios dessa vida, especialmente as drogas, que é uma realidade, uma miséria, uma moléstia moral, que tem destruído tantas vidas, tanta gente. Esse homem estava sem rumo. Nós, como igreja, temos procurado levar a mensagem de Jesus a pessoas que têm suas vidas desestruturadas. E quantas vezes o nosso coração sente, o nosso coração se entristece, quando vemos jovens de todas as idades, ou pessoas que nem jovens são, como disse, saindo como se fosse outra coisa e não seres humanos, dos lugares mais tremendos, mais terríveis, à procura de algo que possa dar sentido à sua vida. Eu lembro em uma dessas sextas-feiras, quando fizemos esse trabalho, já foi no ano passado, quando estávamos ali distribuindo um pouco de sopa. Na verdade, a sopa é um propósito somente para levar a mensagem da vida, o pão da vida que é Jesus. E quando estávamos ali um grupo de irmãos e começamos a cantar, ó, tão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E fomos cantar assim, até que chegou no estribilho, foi na cruz, aonde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. E uma jovem caiu. Porque era tão pesada a sua história de vida. A prisão era tão grande. E só Jesus podia libertar. Aquela jovem foi alcançada pelo Evangelho. Foi trabalhada. Foi liberta das drogas. As consequências ficaram. Ontem ela veio a falecer. Nós a visitamos. Mas ela tinha a plena certeza de que estava com uma vida nova por causa do poder de Jesus. Ela não está mais conosco. Uma Laodiceia que com ela tanto trabalhou. Alguns irmãos que
conosco estiveram ali, inclusive visitando, sabe de quem eu estou falando. Sabe por quê, meu amigo? A Bíblia diz que sem Jesus a vida é sem rumo, não há rumo na vida sem Jesus. Esse homem estava vivendo sem rumo. Você está vivendo sem rumo? A sua vida está sem rumo, sem direção. Você não sabe para onde vai. Você precisa encontrar-se com Jesus. Então a mudança é necessária para uma vida desestruturada. A mudança é possível somente quando Jesus está presente. É interessante que a história desse homem já levava algum tempo, que ele vivia assim. Mas o texto diz que Jesus entrou naquela cidade, Jesus estava ali. E quando Jesus está presente, a mudança é possível. Eu queria dizer e afirmar a você, meu amigo, essa noite, com a autoridade da palavra de Deus, que Jesus está aqui nesse lugar. E se Ele está aqui nesse lugar, é possível que Ele dê a você uma nova vida. Não depende dEle, depende de você. Pessoas que estão sem rumo, pessoas que estão desestruturadas, pessoas que estão em sofrimento, desesperadas, precisam de um encontro com Jesus. Porque é Jesus quem faz toda a diferença na vida. Como é que Jesus faz essa mudança em nossa vida? Primeira coisa, é preciso aproximar-se de Jesus. Esse homem era um homem endemoniado, mas a imagem de Deus ainda estava nele. Não importa o quanto você caiu na sua história de vida, enquanto você está nesta vida, a imagem de você, a imagem de Deus está em você, isso é real. O Deus que é o Deus de poder, o Deus de misericórdia, é o Deus que pode transformar a sua história de vida. Não há ninguém que se aproxime de Jesus com sinceridade e dele não receba uma nova vida. A Bíblia diz que aquele homem que estava cheio de demônios, diz o texto que ao ver Jesus sair do barco, ele foi ao encontro de Jesus, ele se aproximou de Jesus. E essa noite eu quero chamar a sua atenção, que se você quer que Jesus lhe dê uma vida nova, você precisa se aproximar dele. Não estou falando de uma aproximação meramente intelectual, mas de uma aproximação de um coração quebrantado, de uma aproximação de reconhecer que Jesus tem poder para mudar a sua história, ele tem poder mesmo. A segunda coisa é preciso que você adore a Jesus. Diz o texto que aquele homem, embora ainda sob o efeito, sob a possessão, sob a presença de muitos demônios, ele adorou Jesus. E o que é adorar Jesus? É reconhecer que Jesus é quem ele falou que é. Jesus nunca mentiu. E ele é o Deus que veio a este mundo. A Bíblia registra acerca da sua presença na terra, dizendo que o seu nome seria Emanuel, que significa o que, irmãos? Deus conosco. Ou seja, o Deus da criação, ele veio a essa terra, ele se tornou como eu e você. Ele veio ao nosso encontro, ele não ficou distante, mas ele veio se envolver com a humanidade, para transformar a mente, o coração da humanidade, para dar ao homem uma nova realidade de vida. Aquele homem, embora sob possessão demoníaca, ele adorou a Jesus, porque Jesus tem esse poder de transformar, de mudar a vida de quem dele se aproxima. E a mudança, meu irmão, meu amigo, de vida, transforma o nosso ser. Uma das experiências muito fortes do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, é que ele afirma que se alguém está em Cristo, o que acontece? Nova criatura é. Esse homem fora endemoniado. A Bíblia diz que esse homem tinha dentro dele uma legião. Legião era a expressão que naquele tempo era muito conhecida. Era um contingente, de soldados romanos, 6.000. Ou seja, esse homem estava possuído por 6.000 demônios. As atitudes dele, o desespero dele,
o sofrimento dele, a angústia dele, a falta de rumo dele, era a operação dos demônios em sua vida. E a Bíblia afirma que Jesus se manifestou em carne para desfazer a obra do diabo. Só Jesus pode fazer isso. E o que Jesus fez naquele homem? Isso diz que foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Quero dizer para você que algumas coisas Jesus faz quando muda a nossa vida. A primeira coisa que ele faz, ele restaura a nossa identidade. A identidade é o que nós somos, o quem nós somos. Uma pessoa sem Jesus está sem identidade. Ele não sabe, ele não tem a identidade em nenhuma área da sua vida. Está perdido, sem rumo. Mas quando Jesus entra, ele restaura a nossa identidade. Ele nos faz entender o projeto que Deus teve quando criou o homem e fê-lo à sua imagem e semelhança. Nós passamos a entender porque nós somos a coroa da criação de Deus. Porque às vezes nós ficamos a questionar como é que o homem, a coroa da criação de Deus, faz essas coisas que só o homem pode fazer. Com um coração mau, de destruição, destruindo os seus semelhantes, destruindo a si mesmo, porque está longe de Deus. Jesus restaura a identidade do homem em todos os sentidos. Identidade social, identidade moral, identidade sexual. Jesus tem poder para isso. É Jesus que transforma o homem e ninguém mais. É Jesus quem traz a libertação dos demônios e ninguém mais. Ele afirma que se Ele nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. Ele afirma e você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. E a verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele homem que tinha uma personalidade desestruturada, ele foi restaurado na sua identidade como pessoa. Ele agora sabia quem ele era. As pessoas olharam para ele e viram aquele que foi endemoniado, foi, agora não era mais. Aquele que estava dominado pelos demônios, agora não era mais dominado. Aquele que não tinha força para se libertar, agora estava liberto. Porque Jesus havia entrado em sua vida e mudou a sua vida. Jesus o transformou socialmente. Interessante que o texto diz que ele andava sem roupa. Mas agora ele estava vestido. O texto diz vestido. Isso significava no mundo antigo, e ainda hoje continua, identidade social. Ele era agora igual às pessoas que estavam estruturadas. Jesus restaura o homem socialmente, mas Jesus também restaura o homem do ponto de vista do seu juízo. Ele estava, diz a Bíblia, com o seu juízo restaurado. Essa semana, como pastor, eu fui em muitos lugares, toda semana. Essa semana eu fui num presídio. Eu fiquei imaginando quantas pessoas que lá estão totalmente estruturadas e vivendo sem juízo. Fui ao presídio para fazer uma visita. E quando eu estava lá para fazer a visita, nem consegui fazer. Porque os presos tiveram uma pequena rebelião entre eles lá e resolveram botar fogo, sabe aonde? Na caixa d'água. Com a falta de água, botaram fogo na caixa d'água. Ou seja, sem juízo. Mas o que faz isso acontecer? É porque por trás desses atos que a pessoa expressa, está exatamente a manifestação dos demônios. Que leva a pessoa a fazer coisa que evidencia a falta de juízo. Isso diz que Jesus restaurou esse homem. Ele estava com a sua identidade restaurada, transformada. Ele estava socialmente vestido uma outra pessoa em seu
perfeito juízo. E Jesus libertou esse homem do poder dos demônios. Eu creio piamente, como pregador do Evangelho, que não existe nada, absolutamente nada, que Jesus não possa transformar. A Bíblia afirma o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pastor, o que é confessar pecado? Confessar pecado, segundo a Bíblia, é você reconhecer que você está longe do projeto de Deus. É você ser sincero e reconhecer que sem você se encontrar no projeto de Deus, você não é feliz. Isso é confessar pecados. É só isso, pastor? É um pouco mais. Confessar pecado é você mudar de vida. A Bíblia diz que aquele que confessa a sua transgressão e faz o quê? Deixa, alcança misericórdia. Não existe, meu amigo, esse negócio de dizer o seguinte: olha, eu entendo, eu aceito, mas vou continuar a mesma pessoa. Não pode. A expressão bíblica para a experiência de mudança de vida com Jesus é a palavra conversão, que vem do grego, quer dizer metanoia. Palavra grega, mudança de mente, mudança de atitude. Ou seja, um cristão, alguém que foi alcançado, transformado por Jesus, não pode ter prazer no pecado. Muda de vida. É restaurado por Jesus. Tem uma nova identidade. Tem uma nova experiência social. Tem uma nova realidade existencial. Aprende a ter juízo. E vence todos os demônios. Há pessoas que ficam pensando o seguinte: um culto, para ser um culto mesmo, tem que ter expulsão de demônios. Não. Na verdade, onde Jesus está, ele não deve nem entrar. Jesus está aqui. E se essa noite você está sendo atormentado, você não consegue vencer, né, essas pressões da sua vida, seu pecado, quero dizer para você, meu amigo, que Jesus tem autoridade para libertar você. Jesus tem autoridade para transformar a sua história. Jesus tem autoridade para dar a você, de fato, uma nova vida. Eu queria que você, essa noite, se colocasse nas mãos de Jesus. Pense na sua vida. Pense no que você tem feito e por que você tem feito. Pense nos desesperos que essa vida tem trazido para você. Porque você está longe de Jesus. Volte para Jesus nessa noite. Receba-o como seu Senhor e Salvador. Não conheço a sua história, mas Jesus conhece. Não sei da sua vida, mas Jesus sabe. E essa noite Ele trouxe você aqui. Para quê? Para que você seja sensível ao toque da sua graça. Para que você corajosamente diga: Jesus, entra na minha vida, transforma o meu ser. E se você essa noite, estando aqui, Deus está falando com você e você quer mudar a sua vida, você não vai fazer isso sozinho. Você precisa crer em Jesus e dizer: Senhor, eu sou pecador. Eu quero me arrepender do meu pecado. Quero deixar o meu pecado. E quero viver uma nova vida. A vida que o Senhor planejou para mim. Se alguém nessa noite, certamente há, presente aqui, e quer tomar esse tipo de decisão, eu quero convidar você, desafiando você, onde você está, a você se manifestar aí no seu lugar,
levantando uma das mãos bem alto, dizendo assim: Pastor Joel, nessa noite, eu quero que Jesus mude a minha vida. Essa noite, eu quero me libertar pelo poder que há em Jesus. Alguém? Graças a Deus. Deus te abençoe, jovem. Pode baixar sua mão. Mais alguém nessa noite? Erga sua mão bem alto para que eu possa ver. Seja você lá em cima, aqui embaixo. Se você quer essa noite experimentar a libertação que há em Jesus e a libertação mesmo nele, tome a sua decisão. Quem mais nessa noite quer tomar essa decisão? Manifeste onde você está. Talvez alguém que está afastado da comunhão com a igreja e essa noite quer voltar. Esse apelo é para você também. Você quer isso para a sua vida? Se quer, se manifeste. Erga a sua mão bem alto para que eu possa ver. Mais alguém nessa noite? Mais alguém? Eu quero orar mais uma vez nessa noite. Deus amado, Senhor, sabemos que o Senhor está aqui. E te agradecemos pela certeza que é em nosso coração que esta palavra do Senhor nunca volta vazia. Abençoa, Deus, esse jovem que tem tomado a sua decisão. Que o Senhor possa mudar a sua história de vida. Abençoa outras pessoas que estão aqui essa noite e precisam tanto da libertação em Jesus. Ó Deus, continua trabalhando com o teu Espírito essa mensagem no coração dessas pessoas, para que se rendam verdadeiramente a Jesus. Porque sabemos que há poder no Senhor para mudar a história de qualquer um que do Senhor se aproxime. Obrigado a Deus pelo teu amor em nosso favor. Continua a abençoar a tua igreja. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.